Voltamos com o seu estilo de vida e agora nós temos outras participações. A próxima diz o seguinte: oi, bom dia, estou com muita dor de barriga e vou ao banheiro constantemente, com diarreia, e depois vem sangue e catarro. O que é que eu posso tomar para passar essa dor? E eu também estou com muita dor de cabeça e dor na nuca. Parece um quadro de infecção mesmo, né? É bem clássico, né? Então é uma infecção que provavelmente, Isabelle, já deve ter mais de 3 dias, né? Pela descrição aí desses sintomas, eles não começaram hoje, é bem provável que não. É uma situação que está bem indicada a consulta ao médico, né? De procurar um atendimento, de passar em consulta. Provavelmente você vai precisar fazer alguns exames de sangue e exames de fezes, né? Que é um exame que ajuda muito a identificar que tipo de germe, se é uma parasita, se é um vírus, se é uma bactéria. E aí o médico vai, né, com a avaliação clínica e com o exame laboratorial, vai saber indicar qual o melhor remédio. Então, essa é a situação que realmente precisa procurar um atendimento médico. É bem diferente da maioria dos casos. A maioria dos casos ela se resolve de maneira espontânea, né, rápida. O próprio organismo consegue eliminar esses germes em torno de 48, 72 horas. E uma situação, um cuidado que ajuda muito é fazer ingesta de soro oral. O soro oral, Isabelle, é um preparo que a gente faz em casa com água, por exemplo, 1 litro de água, 1 colher de sopa de açúcar e aquela colherzinha pequena, que é a colher de chá, né, de sal. Então mistura aquilo, põe na geladeira e para cada evacuação 1 copo, né, é ingerido. Então 1 copo daquele soro. Esse soro ele salva vidas, é um preparo, são ingredientes que a gente tem em casa, né, não falta. Então, uma vez estando com diarreia, né, com infecção intestinal, esse soro assim, tem que estar imediatamente preparado, deixar na geladeira. Ele inclusive auxilia na redução dos sintomas. Ele faz com que a infecção tenha um curso mais curto, né, além de te deixar hidratada, você se sentir melhor, né, evitar a desidratação. O soro ele é capaz de encurtar, diminuir o volume, esse número de idas ao banheiro, né? Então é necessário ter esse cuidado. Se com esse cuidado, alguns alimentos também a gente procura evitar uma situação de infecção intestinal. Por exemplo, leite e derivados. São alimentos que geralmente soltam mais o intestino, eles devem ser evitados no quadro de infecção intestinal. Outro alimento é o café, cafeína, né? A cafeína. No café, no chá mate, no chá verde, a cafeína por si só ela também é um estimulante do intestino. Normalmente ela já induz movimentos intestinais, uma ida mais frequente ao banheiro. Então também evitar o café, o leite e as frutas. As frutas também elas são mais laxantes, né? Elas soltam mais também o intestino. Nesse período da infecção intestinal, da diarreia, então evitar o consumo. Então de frutas, de leite, derivados e de café. E manter a ingesta de soro de reidratação oral, né? Que é o que a gente falou, que é o açúcar e o sal em 1 litro de água e repor a cada ida ao banheiro. Sobre o que a gente falou das mãos, né, de lavar as mãos, a importância de você não levar suas mãos sujas até a boca, nós recebemos uma participação de um telespectador que diz assim: só como algo se lavar as mãos, e algumas pessoas dizem que é frescura minha. Isso realmente acontece muito. Parabéns, né? É um exemplo. Então é isso mesmo, a gente tem que ter esse cuidado, esse lavar, esse hábito é super saudável, com certeza já te evitou muitas infecções ao longo de sua vida, né? E não deixe de fazer pelos comentários dos outros, ao contrário, né? Estimule aí quem está perto de você a fazer, a ter esse mesmo hábito. O Moisés mandou outra pergunta pra gente, que é o seguinte: gostaria de saber se é verdade que roupas apertadas, aguentar vontade de ir ao banheiro ou tomar pouca água também pode causar infecção. Aí eu acho que o Moisés está se referindo à infecção já do trato urinário, né? Infecção urinária. Então, quem tem tendência à infecção urinária, sim, deve evitar, né? Prender o xixi, tomar mais água durante o dia. Sim, mas não para a infecção do intestino, mas infecção urinária sim, evitar reter a urina. Bom dia, meu nome é Roseni e fui diagnosticada com essa patologia. Está fazendo uso de, ela fala algumas medicações, e ela diz que ela está sofrendo com algumas patologias e aí medicaram ela de uma forma, só que o resultado desse medicamento está fazendo mal para o organismo dela e ela quer saber o que faz para melhorar. Daí ela não disse se o efeito colateral é a diarreia ou alguma coisa parecida.
Então pode ser que sim, né? A gente está aqui falando do assunto, tem remédio sim, bem lembrado, né? Existem medicamentos que tanto prendem o intestino, como os medicamentos que aceleram o intestino, né? Faz com que você tenha necessidade de ir ao banheiro mais vezes ao dia. Então tem que conversar com o seu médico, né? Identificar que você está se sentindo mal, desconfortável com esses medicamentos, se há possibilidade de troca, né? E, enfim, se está usando, se foi prescrito, é porque tem uma necessidade, né? E às vezes, se não está se dando bem, tem a possibilidade de substituição também, né? Aí, ela até enviou outra mensagem pra gente dizendo que são vômitos. É vômito, ela tá vomitando sim, por causa tem do medicamentos, remédio. tem medicamentos que sim, causam vômito, sim. Às vezes nem é um problema, né? Às vezes é só um efeito que já é esperado mesmo do medicamento. Ou todas as vezes que a gente tem esse tipo de efeito colateral, é bom ficar de olho. Então, tem medicamentos que sim causam os vômitos, né? Se isso é constante, né? Ou você o médico vai fazer uma abordagem para proteger o estômago em relação àqueles medicamentos, ou substituir, né? Se essa primeira abordagem existem medicamentos que a gente causa uma proteção no estômago. Então, inicialmente, a primeira conduta é iniciar um protetor para o estômago. E aí, se os vômitos continuarem, então substituir a medicação, né? Gostaria de saber se é seguro beber a água encanada que vem abastecendo nossas residências. É uma boa pergunta, né? Eu gostaria de poder, né, dar essa resposta, mas é uma resposta que os nossos representantes aí do serviço, né, de saneamento deveriam dar para a gente. Era para ser, né? É para ser potável a água que a gente recebe, é para ser segura, bem tratada, né? Bem tratada. Eu acho que nossos impostos estão aí para isso, né? Doutora, a senhorita diz que temos que procurar um médico quando estamos sentindo algo, mas a questão é que aqui é muito difícil de conseguir pelo sistema público. Temos que chegar às 4 da manhã no posto ou dormir na fila até conseguirmos um lugar bom de tanto esperar, e ficamos cansados de tanto esperar. Realmente é bem complicado às vezes a situação, né? Ter acesso. Da nossa saúde pública, ter acesso, sim. Sim, a nossa saúde pública tem que melhorar, né? Ela não é ela é dificílima para o paciente ter acesso, né? Algumas situações, especialmente quando vai já para um serviço mais terceirizado, especializado, quando vai para as áreas das especializações clínicas. E a gente está em ano eleitoral, né? A gente tem que ouvir quais são as propostas dos nossos candidatos para melhorar nossa saúde, né? Nós precisamos sim melhorar, é evidente essa necessidade. Então está na hora da gente cobrar, né? Quem são os candidatos que estão com a plataforma aí voltado para a política de saúde pública, né? Todos os dias a gente ouve essas reclamações, né? Quem trabalha na saúde pública sabe qual é a dificuldade de ter acesso aos exames, de solicitar exames, nem sempre estão disponíveis naquela unidade de saúde que a gente trabalha. Nada que uma boa informação não resolva, né? Sim. E o Lucas Lima, ele diz que a mãe dele sente muitas dores durante a noite no estômago, diz que são dores fortes. Ele queria saber o que pode ser. Então, Lucas, né, se a sua mãe, se essa dor continua, já tem mais de um mês, é um motivo também para procurar um atendimento médico, né? Começar uma avaliação com um clínico geral. E aí pode ser tanta coisa, né? Desde uma parasitose, parasitas causam dor de estômago, por exemplo, giardia causa dor de estômago. Pode ser algum problema bactéria, causando uma úlcera, causando uma gastrite, né? Alguma medicação que ela está tomando, que você não falou pra gente, mas também tem que considerar essa possibilidade. Às vezes é a alimentação, ficar de olho se não tem nenhum alimento ali mais irritante para o estômago, né? Frituras, excesso de condimentos, refrigerantes, o café ele é bem irritante para o estômago. E então, se esses sintomas já acometem a sua mãe há mais de 4 semanas, já está na hora de procurar um atendimento médico para esclarecer, né? Quando a gente tem a sensação de que já está sentindo alguma coisa, esses primeiros dias, né? Porque a senhora disse que depois de uns 3 dias, mais ou menos, é que isso se torna uma situação grave. Esses 3 dias podem ser cuidados em casa? A gente pode ter cuidados caseiros mesmo que já resolveriam a situação, a ponto da gente saber se precisa ou não ir ao médico, ou é interessante que já se vá ao médico desde que começam os sintomas, até porque a gente sabe que quando vai ao médico já recebe uma injeção, né?
A gente já recebe uma picadinha ali da agulha e aí parece que tudo passa muito mais rápido. Então isso depende de paciente para paciente, de acordo com aquilo que o paciente deseja, se ele quer esperar mais um pouco para ficar bom ou se ele quer ficar bom de imediato, ou tem a ver com a necessidade mesmo de você estar lá ou não. Então, boa pergunta, né, Isabelle? Com relação ao tempo, quanto que a gente pode esperar e ficar tratando em casa só com soro caseiro, evitando alguns alimentos que desencadeiam, né, que pioram a diarreia? Para a criança, até 2 dias, depois disso já procurar um atendimento médico, e para o adulto, no máximo 3 dias também. Passou de 3 dias com diarreia, é porque ali a probabilidade, né, a chance do organismo eliminar sozinho é mínima depois desse tempo. Então, no primeiro dia, se você está se sentindo bem, mas com dor, com diarreia, você pode ficar em casa e ter esses cuidados. Passou o segundo, passou o terceiro, aí já está na hora, já é um sinal de alerta esse tempo, né? Então, mais de 3 dias, sim, já deve procurar atendimento médico. Já é uma situação em que, na maioria das vezes, vai precisar iniciar um antibiótico para controlar essa diarreia. Então, vai precisar de um atendimento, de um cuidado aí especial depois de 3 dias, se o organismo não conseguir resolver sozinho. Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter contado todas as dicas em relação a esse tema, por ter tirado todas as nossas dúvidas também, inclusive dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Isabelle, e parabenizo pelo programa tão muito útil. Obrigada. E nós recebemos a nossa última mensagem aqui também do Rubisney, passando para dar os parabéns para o programa e para mim, que estou cada dia melhor. Muito obrigada, Rubisney. Agora eu vou ficar feliz, entendeu? Do início mais feliz ainda, né? Até o fim desse programa eu vou dormir bem feliz, porque eu adoro quando vocês mandam esse feedback pra gente também, para poder saber se está agradando ao público ou não, até porque a gente faz tudo pensado em vocês, né? Daqui a pouco nós voltamos, nós vamos para um breve intervalo, mas você já sabe que o intervalo é bem rapidinho e você não precisa sair daí e pode continuar enviando suas participações para o nosso WhatsApp, que é 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. Eu volto já.